Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Marina, Cris, minhas lindas do coração. Gente, eu tô sem aparelho. Olha que maravilha, me livrei. Cris, saudade também. Você tá bem, minha linda? E a filhota? Oiê. Estamos aqui nesse sabadão. Quinta-feira não fiz, mas eu não queria deixar vocês sem a live da semana, né? Então, isso vai acontecer de vez em quando, tá, gente? Quando eu não puder fazer num dia, eu vou fazer no sábado, que é o dia que eu tenho mais livre pra mim. Tá boa, Cris? Graças a Deus. Beijo na filhota. Que bom que ela está bem. Então, vamos entrando. Jaque. Juju tá aí, já chamou a Marina de baianinha. Como é que vocês estão, gente? Nesse sábado à noite. Hoje vai ser um tema muito legal. Acho que eu nunca fiz nenhuma live sobre esse tema, que é exatamente encontrar as suas forças no trabalho, né? E os mitos que ficam rondando a cabeça de vocês a respeito disso, né? Será que eu sirvo para isso? Será que eu sirvo para aquilo? Então hoje vai ser um tema muito legal para vocês refletirem, para vocês se autoanalisarem, né? Porque faz parte desse processo de descoberta, quando a gente tem TDAH, aquilo que realmente faz sentido para vocês. Então vamos iniciar aqui a nossa live de hoje, que não foi quinta-feira, está sendo no sábado. E lembrando de pegar o seu caderninho, pegar a sua caneta para fazer as suas anotações, para ver quais são os insights que vocês vão ter, né, as coisas que são importantes para as reflexões de vocês. Não deixem de anotar, ok? Pegar a garrafinha d'água para poder hidratar. E estamos aqui. Então vamos lá, meus amores. Boa noite, minhas TDAHzinhas, boa noite, meus TDAHzinhos. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à live de hoje, excepcionalmente neste sábado, às 20h20, mas eu costumo fazer toda quinta-feira, às 21h37. Então, que vocês possam aproveitar comigo esse momento, que vocês estejam comigo até o final, para que vocês reflitam no tema de hoje. Então, o tema de hoje é exatamente como encontrar as suas forças no trabalho e eliminar os mitos que colocaram na cabeça de vocês ao longo do caminho de vocês. Então, eu quis pegar esse tema, até porque tem a ver com um livro que eu comprei, que realmente fala exatamente sobre essa questão dos pontos fortes, né? Quais são os talentos que uma pessoa com TDAH tem, né? Como direcionar o seu caminho relacionado à sua carreira, ao seu trabalho, à sua atividade, o que você deseja realmente fazer da vida. Então, tem a ver exatamente esse tema com aquela dúvida que bate na grande maioria das pessoas que têm TDAH. Caramba, qual é a carreira que eu devo seguir? Qual é o trabalho que eu devo buscar, né? Onde que realmente eu vou me encaixar neste mundo em que realmente muitas coisas não fazem sentido para mim, eu sou uma pessoa diferente, e tá, e para onde que eu vou? Então, se você tem TDAH, e a maioria de vocês aqui nessa live acredito que tenha, né? É bem provável que algum dia na sua vida alguém te aconselhou a procurar um emprego que, digamos, podemos dizer assim, levasse em consideração, entre aspas, os seus pontos fracos oriundos do TDAH, não é verdade? Então me diga aqui se isso faz sentido para você, olha, gente, olha, é melhor você buscar alguma coisa que tenha a ver com você, né? As suas dificuldades, os desafios que você enfrenta. E quando eu estava escrevendo isso, eu já até comentei com a Juju, eu lembrei há muito tempo. A Tamara era uma criança ainda e ela tinha uma amiguinha, que eu vou chamá-la aqui de Gabriela, não é o nome verdadeiro dela, mas eu vou colocá-la no anonimato, porque senão
pessoa pode até estar me assistindo. Então a Gabriela, na época, tinha 8 anos, era uma amiguinha da Tamara na escola, e ela tinha TDAH, ela já tinha um diagnóstico de TDAH, ela tinha dislexia, ela tinha grandes dificuldades realmente na escola para fazer provas, que ela na época tinha 8 anos. E uma vez conversando com a mãe dela falou assim: olha, Cíntia, a Gabriela, ela nunca vai poder ser, digamos assim, uma ótima advogada, né? Ela nunca vai poder realmente sobressair muito na profissão dela, é como se ela fosse ser assim mediana. E eu fiquei me questionando, falei, mas por que será que ela está determinando, né, o que a filha vai ser, limitando a capacidade da filha, porque ela tem déficit de atenção? Gente, claro que na época, gente, a Tamara está com 22 anos, isso foi há 14 anos atrás. Eu estava, acho que foi o primeiro contato, um dos primeiros contatos que eu tive há 14 anos atrás, foi exatamente com essa colega da Tamara, da escola, a Gabriela. E eu lembro que foi exatamente nesta época, ela dormia muito lá em casa, e foi o primeiro livro que eu comprei, exatamente sobre o TDAH. Foi um livro simples, que se chama No Mundo da Lua, né? Um dos poucos que tem em português, que é o do Paulo Matos. E eu fiquei muito intrigada com isso, né? Porque eu vi o comportamento, ela tomava Ritalina e ela dormia muito, e eu fiquei assim, falei, caramba, por que ela fala assim, né, da própria filha, limitando a filha, de que ela está quase que fadada a não ter sucesso, realmente a não se sobressair na vida. E eu fiquei muito intrigada com isso. E eu jamais imaginei, gente, que atualmente eu estaria trabalhando com isso. Exatamente é a minha profissão, né, ajudar vocês, mulheres com TDAH, ajudo os homens também, apesar da minha comunicação ser voltada para as mulheres, mas eu também ajudo os homens. Então, os homens que estão aqui, não pensem que eu não ajudo vocês. É a minha comunicação que é voltada para as mulheres, mas o meu trabalho é destinado a tanto às mulheres quanto aos homens. Então, essa história que eu estou falando da Gabriela mostra exatamente a visão que eu acredito que a maioria das pessoas, né, quando se depara com alguém que tem déficit de atenção, ela quase que obrigatoriamente já leva um limite à pessoa. Você não vai poder fazer isso, você não vai poder fazer aquilo. Por quê? Porque você tem TDAH. E isso não é verdade. Então, vamos dar continuidade. Oi, Sam, minha linda! Que bom que você está aqui. Fechando exatamente isso, né? Você procurar uma carreira, procurar um emprego, né? Os conselhos, né, de uma pessoa que não entende nada sobre TDAH, para você levar em consideração os seus pontos fracos oriundos do TDAH. Então, por isso que eu comentei a história da Gabriela, que foi essa amiguinha da Tamara. E é até engraçado como as pessoas se comportam perante o TDAH, né, como se fosse uma maldição, e aí elas quase que determinam que por você ter TDAH, e acreditam muitas vezes, a pessoa tem TDAH, então ela é hiperativa, ela não para quieta, ela está sempre em movimento, tá o tempo todo em constante agitação, e deveriam buscar atividades relacionadas a essa característica, mas infelizmente as pessoas não entendem o que significa ter TDAH. E acabam dizendo para você se tornar XYZ simplesmente porque esses trabalhos permitirão o quê? Que você se mude muito, que você fique se deslocando, né? Você não vai precisar ficar parada, e que são melhores para quem tem TDAH. Só que a questão aqui é: será que existe um trabalho ou trabalhos específicos para quem tem TDAH? Será que existem carreiras, trabalhos que realmente são mais adequados para vocês que têm TDAH? Então, muitas pessoas, a gente sabe, se a gente for pesquisar sobre isso, né, vários talentos em várias áreas da vida, de carreira, encontraram carreiras que amam, que são diferentes daquelas consideradas certas para alguém com TDAH. E cada uma de vocês que está aqui é um ser único,
E ter TDAH é apenas uma faceta a considerar ao escolher uma carreira. Na verdade, eu sempre bato nessa tecla. O TDAH não te define como pessoa e muito menos define o que você deve seguir como carreira, o que você vai procurar como emprego. Isso não te define, é apenas uma das facetas. E uma coisa que eu descobri, né, assim, com as pessoas com as quais eu me relaciono, sejam os meus clientes, sejam as pessoas do meu convívio que têm TDAH, é que elas são consistentemente inconsistentes e quebram, na maioria das vezes, o padrão em todas as áreas da sua vida. Então, essa natureza imprevisível, essa característica que vocês têm de serem consistentemente inconsistentes, pode levar, sim, a incríveis surpresas também na sua carreira e na sua vida. Porque essa maneira diferente que vocês têm de pensar, de agir, de sentir, abre um leque de oportunidades que, para o nosso mundo convencional, isso fica claro? Claro que não. Então, essa, digamos, seria a vantagem, né, de você ter TDAH, de você descobrir que, na realidade, o fato de você ser diferente, o fato de você ter uma maneira diferente de pensar, esse é o seu grande trunfo, ok? Então, com os recursos, né, com o suporte, né, quando eu digo que vocês precisam criar, vocês não precisam apenas de estratégias, vocês não precisam realmente, vocês precisam sim da estrutura, vocês precisam de estratégias, mas principalmente de uma rede de suporte que auxiliem vocês naquelas áreas, naqueles pontos onde vocês têm mais dificuldades. Isso realmente é muito importante. Então, quando vocês têm isso, os recursos e o suporte corretos, com certeza vocês podem derrubar vários mitos, todos aqueles mitos que talvez vocês já internalizaram ou que vocês ainda ficam se questionando e ficam talvez com medo de avançar, com medo de derrubar esses mitos sobre o emprego que é perfeito para alguém com TDAH. Então eu vou falar agora de alguns mitos, né, que realmente são muito comuns, vocês já podem ter ouvido alguns. Desculpa, gente, peraí, que eu me perdi aqui. Então, esses mitos é exatamente vocês refletirem acerca deles, né? Se vocês já ouviram isso por parte de alguém, de alguma pessoa, de conhecido, de pai, de mãe, de chefe, a gente não... Com certeza, em algum deles vocês vão se identificar. Então, o primeiro mito que eu vou falar é o mito de que uma pessoa com TDAH, ela deve ser dona do próprio negócio. Então, assim, é um exemplo que eu ouço muito, né? Todas as pessoas com TDAH, elas são criativas e elas deveriam ter o seu próprio negócio. E não é verdade. Mas é perfeitamente possível, sim, que essa pessoa tenha realmente... com essa capacidade criativa de ter um negócio próprio. Mas, né, embora muitas pessoas com TDAH tenham essas características de serem geradoras de ideias, né, vocês têm sempre muitas ideias, vocês pensam realmente fora da caixa, vocês têm um poder de raciocínio, gente, muito rápido às vezes, mas vocês não possuem as habilidades organizacionais que são importantes para você gerenciar um negócio próprio. Aí essa que é a questão. Não é que vocês não tenham, não devam buscar um negócio próprio. Mas se vocês não construírem a base, né, o fundamento, porque exige realmente muito das funções executivas ao você gerenciar um negócio, vocês vão encontrar dificuldades. Então, assim, não que vocês devam abandonar, né? Sem as estruturas, sem os sistemas adequados para ajudar vocês a executar as tarefas do dia a dia, você com certeza vai achar
que é difícil fazer o seu negócio realmente iniciar. Por quê? Porque são várias coisas que você tem que gerenciar, são várias coisas que você tem que tomar decisão. Então, isso para uma pessoa com TDAH é um fator complicador? Claro que é. A gente não pode, eu não posso dizer, até como profissional, dizer, vai ser uma mão na roda, você vai levar isso nas costas, não. Porque muitas vezes o fato de vocês terem boas ideias, o fato de vocês terem essa mente criativa, mas colocar em prática, executar, criar metas, se planejar, se organizar, né? Qual é o passo a passo para fazer determinada coisa, isso tudo é complicado. Aí sim vocês podem se perder, se vocês não criarem uma estrutura, se vocês não se organizarem, se vocês não se planejarem, se vocês não buscarem recursos e suportes que te auxiliem nesse processo. Então, não é que eu esteja aqui, meus amores, desencorajando vocês, né, a transformar uma grande ideia que vocês tenham em um negócio de sucesso, de forma alguma. Mas, claro que vocês precisam levar em consideração, geralmente não, vocês precisam levar em consideração as questões que podem se tornar obstáculos para o sucesso de vocês na implementação de um negócio. Então, é pensar exatamente nisso. Mas, como você é criativa e gosta de se arriscar, vai em frente, sem dúvida. Essas qualidades, né, da criatividade, de vocês realmente se lançarem, vou me arriscar, vou ver no que vai dar, isso também te torna uma candidata perfeita para iniciar um negócio. Mas fiquem cientes, sim, de que você vai precisar de ajuda, muitas vezes vai precisar de muita ajuda, ao invés de você tentar isso sozinho. Então, criar a estrutura na qual você e a sua empresa, de fato, possa ter sucesso, isso vai ser fundamental se realmente for uma pessoa que queira, não, eu quero realmente ter um negócio, eu quero levar isso adiante e eu preciso realmente criar essa estrutura e ter uma rede de suporte para me ajudar nessas questões. Então, escolha o seu modelo de negócio com sabedoria, monte o seu negócio usando todos os recursos disponíveis para você. Então, o trabalho que eu faço na minha mentoria em grupo, né? Tem algumas meninas que estão aqui, a Samantha, a Marina, a Cris, elas participaram da mentoria em grupo, né? E na minha mentoria individual é exatamente isso, ajudar os meus clientes com TDAH a criar uma estrutura, um sistema, utilizar ferramentas, né, onde vocês trabalharão com os pontos fortes de vocês e as qualidades que toda pessoa com TDAH tem e fará o quê? Com que vocês se mantenham em direção a todos os objetivos que vocês quiserem traçar na vida. Então, é essa estrutura, é essa parte, esse fundamento, é criar realmente a fundação, né? Porque quando vocês têm a fundação, vocês criaram, né? Vocês aplanaram o caminho como uma grande construção, vocês podem estipular as metas, vocês podem ver quais são os passos que vocês vão dar, os pequenos passos que vocês vão dar em direção a todos os objetivos que vocês têm na vida, ok? Qual é o segundo mito, gente? É o mito do trabalho detalhado. Então, vocês também já podem ter ouvido assim. Um trabalho que tem muitos detalhes não vai ser uma boa opção para você que tem TDAH. Então, isso, né, de você poder fazer, como se você não tivesse a capacidade de fazer um trabalho que envolvesse muitos detalhes, isso é outro mito. Mas sim, você pode fazer um trabalho detalhado desde que lhe interesse. Então, eu vejo pela Tamara. Gente, a Tamara, o primeiro Enem que ela fez, ela não passou. A Tamara quer fazer medicina, vai fazer medicina, se Deus quiser, e atualmente ela está fazendo microbiologia. Então, é uma carreira, né, na UFRJ, porque só tem na UFRJ, em que são várias, Juliana me lembra, microbiologia, imunologia, microbiologia, imunologia e mais alguma coisa que eu não me lembro.
Mas, gente, que matérias são essas quando ela mostra para mim? Os detalhes. Ela desenhando o cromossoma, ela... já fugiu da minha mente as palavras. É uma matéria com tantos detalhes, e a Tamara grava tudo. Mas por que ela grava todos esses detalhes de algo que é complexo, de algo que é mega, mega, mega específico, mega detalhado? Porque interessa. Então o cérebro dela se abre para isso e ela consegue focar, ela consegue estudar exatamente nessas questões. Então dizer, não, você que tem TDAH, como é que você vai para um trabalho que tem muitos detalhes? Você vai. Se for um trabalho que é do seu interesse, que desperte a sua paixão, com certeza você vai se dar muito bem. Então a Tamara, minha TDAHzinha, toma Venvanse, ela vai fazer medicina. Tem coisa mais complicada que medicina? Não tem, né? Acho que realmente não tem, porque tudo envolve muitos detalhes, mas a capacidade, o amor que ela tem, o interesse que ela tem, ela vai brilhar nisso? Com certeza, ainda mais porque ela quer ser cirurgiã, e ela vai ser. E uma vez que, né, você diga assim, caramba, eu tô tão perdida, né, em que eu vou fazer, o que eu vou escolher, né? Então, assim, quando você se interessa por uma coisa, pensa comigo, você não consegue focar? Lembra que a questão de um cérebro com TDAH é exatamente a sua capacidade de foco, a sua capacidade de atenção está atrelada àquilo que você se interessa, que de fato se interessa, que chama, que rouba a tua atenção. Então você vai conseguir focar. Então, muitas vezes, essa característica, né, de você realmente hiperfocar naquilo que te interessa, naquilo que prende a tua atenção, é onde você deve ficar. Então, vai dizer que você nunca ficou perdida em fazer algo que ama. E que quando você vê, caramba, o tempo voou, você nem percebe o que você está fazendo. Você pode ficar por longas horas estudando, você pode ficar por longas horas trabalhando, simplesmente porque você ama o que faz. Então, você não ouve as pessoas chamando o teu nome, você nem lembra de comer, a Juliana é assim, porque simplesmente você está fazendo alguma coisa que você ama de fato. Então, a questão não é o fato de ser uma coisa detalhada, é fazer aquilo que você ama. E se você já sabe que pode se concentrar por longos períodos em algo que acha interessante, a sua capacidade de hiperfocar vai sim te ajudar a se destacar na área que você for. Então, se você adora fazer cálculos e não desiste até encontrar a resposta certa, você pode se tornar uma excelente matemática, uma excelente contadora. Eu estou agora com uma profissional que é contadora, ela está na minha mentoria individual. E você vai dizer, tem a ver com matemática. Não, ela simplesmente gosta do que faz e ela consegue fazer muito bem feito aquilo que ela faz. Ou, se a sua capacidade de se concentrar e resolver problemas técnicos faz com que os campos da ciência da computação ou a pessoa acaba se tornando TI, se torna também uma ótima opção para você. Quem é que falou aqui? A Santana Marília. Agora, com 34 anos, me descobri numa área que gosto desde a adolescência e nunca me imaginei fazendo. Mas percebi que sempre foquei nisso sem precisar medicação. Estou me jogando na área dos cabelos. Marília? Hã? Ramile, desculpa. Gente, desculpa. Ramile, eu tenho um exemplo, né? Eu convivo com 3 TDAHzinhos aqui dentro de casa. A Tamara, o Pedro, que é meu marido, que é piloto, e a Juliana, a Juju. Então, o Pedro, né, é só corroborando isso que você está falando, né? Por que você foca nisso sem precisar de medicação? Simplesmente porque você ama. Então, o Pedro, meu marido, ele foi piloto durante 42 anos, voando na aviação comercial. E por que os sintomas do TDAH não eram tão impactantes no trabalho dele?
porque era a paixão dele. Então, o ato de estar no avião, dentro de uma cabine de avião, né, vendo tudo aquilo, os sintomas do TDAH nem apareciam. Apareciam em momentos em que ele tinha que ficar parado 3 horas no aeroporto, esperando outro avião, ou quando as coisas eram muito devagar. Mas o fato de estar num ambiente onde a operação de um avião, né, o procedimento é desafiador, né, porque envolve risco, envolve tomada de decisões, que você tem que ser rápido na tomada de decisões, o cérebro dele, meu amor, funcionava às mil maravilhas. Ele seguia apaixonado pelo que fazia. Então, o Pedro nunca sentiu os sintomas do TDAH fazendo aquilo que ele amava, entendeu? Então, é por isso que exatamente você não percebe, você não precisa da medicação, porque você está fazendo exatamente aquilo que você ama. Então, outro exemplo que eu peguei aqui, o namorado da Tamara, da minha filha, o Guima, ele faz engenharia de computação na UFRJ e, segundo ela, o Guima estudou no Santo Agostinho, que é uma escola tradicional do Rio de Janeiro, é uma escola difícil. Ele teve dificuldade, sim, em se concentrar em algumas matérias que ele não gostava, na realidade ele achava super chato, que era português, era história, mas o talento, meus amores, que ele tem para exatas, não tem igual. Não tem igual. O Guima é fera. É fera em matemática, em engenharia de computação. A gente fica assim, né, de queixo caído, porque é o talento nato dele. Então, ele está cursando agora engenharia de computação. O que exige é um estudo intenso. São altos níveis de concentração, de habilidades precisas, em um ambiente que agora está virtual, mas é uma coisa acelerada para ele, mas ele tem plena confiança do nicho que ele encontrou. É o que ele deseja para a vida dele. E, na verdade, ele já trabalha com isso. E ele, aos 22 anos, segundo a Tamara, ele faz coisas dentro da empresa que ele está, que muitas pessoas, que já estão há muito mais tempo, são muito mais velhas que ele, não conseguem fazer. Então, isso é exatamente o quê? É o talento dele, é o ponto forte dele voltado para exatas, e ele soube aproveitar e está nesse nicho. Agora, ele tem outras dificuldades, porque o Guima também tem TDAH. Ele tem outras dificuldades oriundas do TDAH? Tem, mas isso não o limita, porque ele sabe aproveitar muito bem o talento que ele tem para fazer aquilo no qual ele se destaca. Então, a capacidade de focar em algo que o interessa e estimula é uma força que pode valer a pena e vai fornecer o quê? As pistas exatamente para o trabalho que vai ser gratificante para ele e também assim para vocês. Terceiro mito é o mito de dominar as suas fraquezas para que você seja contratado em algum emprego. Então, esse conselho, gente, é dado a muitas pessoas com TDAH. Né, de você, olha, identifique os seus pontos fracos e depois trabalhe para melhorá-los. Então, ignore esse conselho. Você não tem que focar nos seus pontos fracos, porque a obsessão que vocês ficam em se consertarem, né, porque essa é a obsessão que vocês têm, esse pensamento equivocado que vocês têm. Não, eu primeiro preciso me corrigir, me curar, eliminar todas as dificuldades que eu tenho para eu ser bom em alguma coisa. Então, ignorem este conselho. Por favor, coloca isso dentro de uma lata de lixo, porque isso daí não serve para nada. Tá bom? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu só pensava em fazer algo que as outras pessoas faziam, não quer para frente. Que bom que você se encontrou de seguir. Vou fazer design de animação, espero me dar bem. Claro que vai, Luísa. Claro que vai. Você sabe que vai. Você é criativa, você tem talento e aproveite o seu talento para fazer aquilo que você ama, entendeu? Não é faculdade, isso. Faça o que você ama. O que você fizer e que você ama, você vai se dar bem, você vai ser principalmente feliz, tá bom, minha linda? Então, nada de ficar focando nas fraquezas, nos insucessos, eu não me organizo direito, eu não sou boa nisso, não sou boa naquilo. Esqueça isso. Em vez disso, meus amores, aprendam a desenvolver os pontos fortes e encontre maneiras de contornar os seus pontos fracos. Como?
com suporte, vocês tendo realmente uma rede de suporte e criando sistemas para combater esses desafios que vocês encontram. Então, você não apenas se sentirá mais feliz, mas também alcançará mais ao se concentrar em seus pontos fortes. Então, quem sabe aqui, né, quem realmente lê, eu que gosto, né, de buscar pessoas, né, que têm TDAH, que se saem bem, e uma das pessoas que, eu não sei se vocês sabem, Albert Einstein, ele exibiu muitos traços de ter TDAH. E por quê? Porque ele era uma pessoa mega esquecida, ele era desorganizado, ele foi parar no emprego que o pai dizia que ele era burro, o pai dizia que ele não tinha talento para nada, porque ele na escola ele era um fracasso, porque ele não se concentrava em porcaria nenhuma daquilo que ele fazia. Aí o pai conseguiu arrumar um emprego para ele em algum lugar, numa empresa, sei lá o que ele tinha que fazer. Ele tinha que vistoriar patentes, isso o Pedro me falou, eu lembrei. Ele tinha que checar patentes de invenções. E nesse trabalho, em que ele ficava sozinho, checando as patentes, ele conseguia dar vazão à imaginação dele e pensar em várias coisas. E ali ele descobriu várias teorias que nós sabemos o quão importante ele foi como cientista para a humanidade. Então, a capacidade que ele tinha de se concentrar, de olhar para os problemas de uma maneira diferente e de fazer perguntas criativas, o tornou um dos cientistas mais famosos da nossa história. Aí você pode imaginar assim, e se ele tivesse escolhido, né, se concentrar em seus pontos fracos em vez de seus pontos fortes? Então, assim, você acha que o que seria melhor? O Albert Einstein se tornar um profissional de organização ao invés de um cientista? Não, ele precisa se organizar, ele não sabia se organizar, coitadinho, né? Ele não tinha essa capacidade. Gente, isso se aprende. Organização é uma habilidade que se aprende, tá bom? Então não é isso que vai realmente tornar uma pessoa inferior porque ela não tem ainda a habilidade da organização desenvolvida. Então, se você ama a ciência, mas não tem habilidades organizacionais devido ao seu TDAH, você ainda pode ser uma grande cientista. Veja a Tamara, na Faculdade de Microbiologia, porque o campo dela todo é de pesquisa, é de ciência. Por quê? Porque você vai fazer aquilo que você ama. Então, tendo os recursos, tendo sistemas, tendo suporte, tudo isso vai fazer com que você deslanche. Quarto mito. O mito de que as pessoas com TDAH não realizam as coisas. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que nessa questão, o uso da tecnologia pode sim ser a sua melhor amiga. Então, quando um sistema está em vigor e uma boa rotina estabelecida, vocês que têm TDAH podem sim realizar tarefas monumentais. Vocês podem deslanchar naquilo que vocês desejam. Então, as minhas clientes com TDAH, elas costumam me dizer assim, que os principais objetivos dela, para o autoaperfeiçoamento, o que é? É aprender a se organizar, aprender a se planejar, gerenciar o tempo, né? Você se tornar responsável, ter controle sobre a sua vida. Então, a tecnologia, gente, hoje em dia, é uma ferramenta maravilhosa na qual vocês literalmente dependem para as tarefas do dia a dia. Isso é muito importante. Não que eu vá desmerecer aquela pessoa que não tenha habilidade, né, tecnológica, é também algo que a gente precisa acompanhar, a gente precisa se desenvolver, você não é obrigada, mas dizer que ajuda, dizer que não ajuda, claro que ajuda, ajuda e muito. Então, é também importante você ter isso como recurso, como ferramenta para você se desenvolver melhor, para você ter uma produtividade maior, para você aprender a gerenciar a sua vida, as tarefas do dia a dia. Então, depois de encontrar um sistema que funcione,
para vocês, com certeza a sua produtividade vai aumentar. Então, a Juju, né, que trabalha aqui comigo na Help, é um exemplo disso, porque a Juliana realmente é uma pessoa praticamente totalmente digital, é como ela funciona, é a maneira do processamento dela. Eu sou uma pessoa, digamos, mista. Eu tanto gosto do papel, eu gosto muito de escrever, eu funciono dessa maneira, a minha memória funciona dessa maneira, mas eu tenho também como aliado o recurso digital. Então eu aproveito exatamente isso para quê? A meu favor. Então vocês também podem usar a tecnologia a favor de vocês. Então eu tive um cliente, o Leonardo, que ele trabalhava na área de construção. Então a função dele era o quê? Era de fiscalizar as obras, e isso exigia o quê? Ele tinha que atender várias ligações, tinha que responder vários e-mails, né? Checar os e-mails e acompanhar aquela papelada linda, né? Toneladas de papéis diariamente. Então, o ritmo era rápido, as informações chegavam assim que nem uma avalanche que se aglomeravam nas listas de tarefas dele, que ficava pendente todo santo dia, e todos os dias parecia que ele estava indo para o combate, apagando incêndios e delegando várias tarefas, vários comandos, sem completar a lista de tarefas dele. Então, embora ele sentisse assim que muitas das características do TDAH ajudavam ele a realizar as coisas, algumas tarefas do dia a dia, ele sempre voltava para casa exausto, sobrecarregado, ele sentia-se muitas vezes derrotado, e com isso ele temia perder o emprego. Então, através dos nossos encontros, né, depois da gente deliberar muito, fazer um brainstorm de várias soluções, ficou claro que a rotina que ele havia estabelecido, na realidade, ele reagia a essa rotina. Ele, na verdade, não criava uma resposta emocional adequada à rotina dele. Então, o Leonardo criou metas e um sistema que ele poderia seguir, ele aprendeu isso, ele desenvolveu isso para ele e colocou isso em etapas viáveis, realizáveis, executáveis. Ele criou metas realistas para ele. Então, ele encontrou um tempo para se concentrar sem interrupções, quer dizer, ele eliminou todas as distrações, ele encontrou um sistema para organizar os e-mails dele, para dar conta disso. Ele desenvolveu um método para responder às demandas que ele tinha, ele priorizou o que era importante, né? Porque muitas vezes, first thing first, vocês deixam de lado as coisas que são importantes para fazer as que não são importantes. Aí depois vocês ficam assim, caramba, gente, eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer. Eu fui olhar, né, várias outras coisas que não tem nada a ver, que não me trazem nenhum resultado, e aquilo que é importante continua pendente. Continua ali na listinha de tarefas a realizar, você tem um prazo de um dia para terminar e você não atacou aquilo. E ele conseguiu também o quê? Ele media o progresso diário dele, ele conseguia ver, ele fazia uma análise do final do dia, do trabalho dele, o que ele tinha avançado, o que ele deixou de fazer, e assim ele foi dando conta paulatinamente de tudo que ele queria. Parar aqui, 1 minuto. A minha voz. Aí, gente, assim que ele conseguiu dar esse olhar para trás, que ele começou a olhar, aí nós levantamos possíveis soluções, né? A resolução de problemas, que envolve você criar várias soluções para um problema existente. Para estabelecer essa rotina, ele se sentiu capaz de dar conta das demandas dele, ele se sentiu com plenos poderes e responsável pelo fluxo de trabalho dele. Então, consequentemente, as preocupações dele diminuíram, ele conseguiu se concentrar em desenvolver o quê? As habilidades de liderança que ele já tinha. Aí ele implementou novas ideias com melhores rotinas para toda a empresa, o que aumentou a produtividade geral.
Então, o que eu quero dizer com isso? Uma vez que você identifique os seus pontos fortes, aquilo que você tem como alavanca para o seu progresso, você precisa utilizar isso. Aquilo que você não tem, você vai buscar recursos, você vai desenvolver as habilidades que faltam em você para que você construa, você trace um caminho mais pautado naquilo que você precisa fazer, um passo a passo para chegar no seu objetivo, naquilo que você deseja. Fazemos isso porque nosso cérebro funciona diferente, temos carência de dopamina, o que nos faz buscar as recompensas imediatas que as distrações trazem. Agora, gente, vamos para o último mito, só que é um mito confiável, é exatamente o último e o mais importante, que é o quê? O seu TDAH pode ser um presente poderoso, pode ser uma grande vantagem para você. E esse mito é verdadeiro. Então, embora o seu TDAH possa contribuir sim para que vocês enfrentem alguns desafios, ele também traz emoções intensas e áreas de interesse altamente focadas, que eu chamo do quê? É o poder do TDAH. Então, eu peguei aqui o exemplo da Simone Biles, né, que é uma ginasta norte-americana mais condecorada da história, gente. E ela também tem TDAH e ela falou abertamente sobre o seu diagnóstico sem vergonha alguma. Então, como ela mesma diz, e eu também sempre repito isso a todas vocês aqui, a todos vocês, o que é ter TDAH? O que significa ter TDAH? Ter TDAH significa apenas que o seu cérebro funciona de uma maneira um pouco diferente. Então, a Simone, ela se recusa a deixar o TDAH limitar as suas realizações e ela mostra muito bem que não há limites para ela. Ela empregou a sua habilidade sobrenatural de hiperfocar em algo e ir além do normal. Então, assim, se eu for citar várias pessoas, né, são várias as pessoas talentosas que a gente sabe que tem TDAH e que não se limitaram exatamente por terem TDAH. Elas pegaram os seus talentos e foram realmente em busca daquilo, hiperfocaram naquilo que elas gostam. Então, outros talentos são os músicos. É o Adam Levine, é o Justin Timberlake, né? São outros que foram além dos estereótipos de uma pessoa com TDAH. Então, eles aprenderam a aproveitar a criatividade, essa maneira de pensar fora da caixa, que é uma característica de algumas pessoas com TDAH, e usaram isso para impulsionar o sucesso, seja como dançarino, seja como cantor, seja como compositor. Então, quando você aprender a ver o seu TDAH como uma ferramenta poderosa, você vai abrir muitas possibilidades de carreira que você não sabia que eram possíveis. Então, é como a Ramile colocou, ela sempre teve um desejo secreto de seguir talvez essa área de cabelos, mas são aquelas crenças de você achar, não, isso aqui não é para mim porque eu tenho TDAH, porque eu sou assim, assado, cozido, frito. E isso são exatamente os mitos. Então, o que eu quero que vocês façam nesse momento, gente, que a live já está acabando, quase acabando. Primeiro, que vocês explorem as possibilidades de vocês, que vocês tenham em mente, que abandone os mitos que funcionam como verdadeiras crenças limitantes. Abandonem os mitos que funcionam como verdadeiras crenças limitantes e haja de acordo com as crenças que servem para quê? Para te impulsionar a sua jornada para o sucesso. Então, todo mundo, com TDAH ou sem TDAH, meus amores, vai ter algum tipo de desafio na vida que pode impedir da pessoa ter sucesso. Não é o TDAH.
Então, mesmo a pessoa que não tenha, ela vai ter desafios. Ninguém nasce já com sucesso, ninguém nasce aprendendo tudo, ninguém nasce boa em tudo. Então, qualquer pessoa realmente vai ter desafios com TDAH ou sem TDAH. Então, eu desafio cada uma de vocês aqui a olhar para suas crenças limitantes através de uma perspectiva diferente e pensar assim: o que esse desafio trouxe para a sua vida que pode ser usada como um trunfo? Uma vantagem para desenvolver uma carreira que se destina justamente a você. Não ignore as carreiras que você adoraria entrar ou que um dia desistiu de seguir porque você acreditou ou ainda acredita que por ter TDAH significa que você não pode fazê-las. É hora de abandonar essas crenças limitantes e ir atrás do que você realmente quer para a sua vida. Eu quero aqui encorajar vocês a reservarem um tempo e explorarem o que verdadeiramente interessa a vocês. Vá atrás. Pesquise nos sites sobre o que você ama. Veja tudo o que você precisa para criar um novo futuro, uma nova vida para você. Você pode pesquisar sobre muitas descrições, sejam de cargos, quais as habilidades que são necessárias, quais os requisitos educacionais, quais são as faixas de remuneração. Você pode dar asas à sua imaginação. Torne-se uma história de sucesso de alguém que deixou de desistir de uma carreira que amava e simplesmente foi atrás dela com toda a garra. Aprenda a usar o seu TDAH como uma força, em vez de se sentir envergonhada com o seu diagnóstico, como se você estivesse fadada ao fracasso. Veja onde você chegará a seguir em sua nova vida e longa jornada na sua carreira. Uma vez que vocês aceitarem isso e internalizarem essa verdade, isso vai mudar a vida de vocês. Pense o quanto será emocionante quando você encontrar uma maneira de romper todas as barreiras que você pensava que te impediam de alcançar a carreira dos seus sonhos. Agora, daqui para frente, é hora de explorar todas as suas possibilidades e continuar a quebrar todos os padrões. Como eu sempre digo, vocês podem tudo. Acreditem. Meus amores. A Rosa chegou agora no final. Rosinha chegou agora. Meus amores, vocês podem tudo. Então, é acreditar que essas crenças limitantes que vocês carregam está apenas aqui. Está apenas com as pessoas que cruzaram o caminho de vocês e que limitaram vocês. E criaram, infelizmente, esses obstáculos internos que vocês podem derrubar, que vocês podem alijar, se livrar deles, para que vocês brilhem, para que vocês possam realmente mostrar todos os talentos que vocês têm, toda a força que vocês têm, toda a grandeza de coração, de alma, de espírito, de inteligência que vocês têm, que é magnífica. Então, como a Marina acabou de falar, vocês são maravilhosas, todos vocês, sejam homens, sejam mulheres, vocês são maravilhosos, tá bom? Apenas acreditem, acreditem em vocês, acreditem que é possível e avancem, só avancem. Não busquem a perfeição, porque perfeição, Samantha, não existe. A Samantha já sabe disso. Só avancem e sigam o que está dentro de vocês, o que é a paixão de vocês. Tá bom? Minhas lindas, meus lindos, amo vocês. Obrigada pela presença de vocês nesse sábado. Que vocês tenham um final de sábado maravilhoso. E não quero chorar. Eu sempre me emociono quando eu vejo que vocês se limitam.
porque eu tenho a Tamara, né? Eu tenho a Juju, eu tenho o Pedro. Eu tive essa minha primeira turma e foi muito gratificante ver 26 TDAHzinhas comigo. E eu sou muito grata por isso, de ver o quão maravilhosas todas elas são. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Beijo grande no coração de vocês e até quinta-feira. Enxuguei a lágrima. Obrigada pela presença de vocês. Beijo, beijo, beijo.